Vamos falar nesse episódio sobre o primeiro grande retorno dos judeus para Israel, ou Palestina, no ano de 1882. Vamos falar também do primeiro congresso sionista, em 1897, e o segundo grande retorno dos judeus no ano de 1904 até 1914. Durante o domínio do Império Turco-Otomano e a perseguição aos judeus no leste europeu, quando os judeus viraram bodes expiatórios para o czar russo, que os culpava pelos problemas da sociedade, começam os chamados pogroms, que era a perseguição deliberada de minorias étnicas e religiosas, dentre elas os judeus. Assim, começou um grande retorno de judeus europeus para a Palestina, ou Israel. Calcula-se que entre 25 a 35 mil judeus retornaram. Tal retorno se deu de forma pacífica e legítima, já que os judeus compravam as terras, não havendo nenhum tipo de uso de violência, diferentemente de tantos outros movimentos de ocupação pela história, conforme nos conta Alan Dershowitz no livro chamado Em Defesa de Israel. Então vamos ver aqui o que ele fala no livro. O trecho ele fala: "Sabemos que sempre houve uma presença judaica em Israel, principalmente nas cidades santas de Jerusalém, Hebron e Safed, e que sempre houve uma pluralidade ou maioria em Jerusalém por séculos. Sabemos que judeus europeus começaram a se mudar para onde hoje é Israel em números significativos durante a década de 1880, só pouco depois da época em que australianos descendentes de ingleses começaram a deslocar os aborígenes australianos, e americanos descendentes de europeus começaram a se mudar para alguns territórios ocidentais originalmente habitados por americanos nativos." Ou seja, ele está se referindo aos índios americanos, né? Então vamos continuar aqui no livro para ver o que ele fala. Os judeus da primeira aliá, que é o retorno, né, que os judeus faziam, não deslocaram os residentes locais por conquista ou por intimidação, como fizeram os americanos e australianos. Legal e abertamente, compraram terras, boa parte das quais consideradas não cultiváveis, de proprietários ausentes. Ninguém que aceite a Austrália como sendo legitimamente uma nação cristã de língua inglesa, ou a América Ocidental como parte dos Estados Unidos, pode questionar a legitimidade da presença judaica onde hoje é Israel, de 1880 até o presente. Mesmo antes da divisão feita pela ONU em 1947, tratados e leis internacionais reconheceram que a comunidade judaica existia na Palestina como questão de direito, e qualquer discussão racional do conflito deve ter como premissa que o conflito fundamental é de direito com direito. Fecha aspas, termina aí o trecho do livro. Ou seja, o primeiro grande retorno de judeus no final dos anos 1880 foi um retorno pacífico, onde os judeus compravam as terras, muitas vezes através de fundos que a comunidade judaica organizava, e não através de violência ou qualquer tipo de expoliação. No ano de 1894, ocorreu o caso Dreyfus, na França. Dreyfus, judeu, era um general do exército francês acusado de espionagem e traição, posteriormente verificado que havia sido vítima de uma injustiça. Dreyfus era inocente e sofreu com o antissemitismo. Surge então Theodor Herzl, jornalista austríaco, judeu, que cobriu o caso e passou a defender a tese de que todos os judeus tinham que retornar para Israel, pois somente assim as perseguições, escravizações e assassinatos cessariam. Começa assim o movimento sionista. No ano de 1897, ocorre o primeiro congresso sionista na Basileia, na Suíça. Lá foi proposto um Estado judaico na Argentina, no sul da África e, claro, em Israel, à época denominado Palestina. Por motivos óbvios, a criação do Estado judaico na Palestina era a que mais fazia sentido, pois foi lá que o povo judeu surgiu e é lá que sempre estiveram e sempre buscaram retornar, já que o povo judeu nunca tentou se apossar de outras terras que não fossem a deles. Além disso, aquelas terras eram pouco habitadas e o Império Turco-Otomano não tinha grandes interesses na região. Durante o domínio romano, que durou 1400 anos, e o domínio turco, aquelas terras foram palco de inúmeras batalhas promovidas por cristãos, querendo o controle dos lugares santos,
e dos turcos defendendo seu território da invasão. Não se ouvia relato ou menção a um povo palestino até então. Não houve durante todo esse período entre o ano de 700 a 1917. Qualquer estado árabe naquela região, já que o nome Palestina nada tem a ver com o povo árabe, já que tal nome foi uma criação romana que dominou a região por mais de um milênio. O segundo grande retorno do povo judeu para a chamada Palestina se deu entre 1904 e 1914, quando aproximadamente 40 mil judeus retornaram de forma pacífica, comprando terras ou ocupando terras sem dono, sem deslocar ninguém, criando um sistema comunitário de assentamentos agrícolas, dando assim início ao movimento kibutziano, que deu origem aos kibbutz. Lembrando que na época a região era desolada, muito pouco habitada e de pouco interesse para os muçulmanos. No próximo vídeo vamos avançar pela Primeira Guerra Mundial, quando a Tríplice Entente, cujas principais forças eram a Rússia, o Reino Unido, França e outros, eles venceram a Tríplice Aliança, cujas principais forças eram a Alemanha, a Áustria-Hungria e Império Turco-Otomano.